Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mas um dia o Senhor é aquele que nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém segundo o nosso alvo e objetivo. E o nosso alvo e objetivo é a perseverança daqueles que estão segundo a condução do seu Espírito. Aquele mesmo que disse, ele sendo a própria verdade, ainda que fizesse a sua vontade, estaria fazendo a do Pai, sendo a verdade, aquele que igualou ao Pai, mas falou para que pudéssemos compreender. Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E todo aquele que está segundo os preceitos do Senhor, ele não faz a própria vontade, mas faz a vontade do Senhor. Ele está renunciando café solúvel. Ele está renunciando às paixões da carne. Ele crucificou as paixões da carne, onde o Senhor nos torna através do sangue carmesim, que faz a expiação pela culpa dos pecados, aonde dois proclamavam a água e o Espírito, agora três declaram unânimes: a água, o Espírito e o sangue. A palavra diz um sangue que fala com mais veemência do que o sangue dos animais e até mesmo de Abel, e nos torna mais alvo do que a neve, aquele que faz a expiação pela culpa. E uma vez crucificando as paixões da carne, do qual não há tentação que sobrevenha da própria carne, e uma vez que ele levou sobre si, foi tentado pelos nossos maus desejos, porque não jamais diga que o Senhor tenta. O Senhor nos submete à prova, mas nós somos tentados pelos próprios maus desejos daqueles que seguem as chantagens da carne. Porque aquele que é carnal, aonde a palavra diz que aquele que é espiritual, há uma briga. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Assim como a palavra diz, aquilo que sei que não devo fazer e preparar ao Senhor, aí que faço. Mas aquilo que não deveria, aquilo que deveria preparar para o Senhor, não preparo. Quando se dá vontade para a carne, quando se inclina para os desejos carnais, onde a palavra diz, aquele que semeia para a carne, semeia para a ruína e destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, semeia vida e vida com abundância, e ainda alcança a ressurreição do último dia. Por isso, devemos sempre esforçar. Ele nos ensina. Esforça-te, tenha bom ânimo, jamais duplo ânimo, jamais coração dividido, jamais amor fingido, uma vez que ele sonda a intenção do coração. A palavra diz, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, ele já sabe daquilo que havemos de dizer. Por isso, nós devemos sempre estar atentos, estar sempre
sendo conduzidos pelo seu Espírito e renunciando tudo o que é vontade meramente humana, reivindicando através do Espírito viver em conformidade com a vontade divina. E a vontade divina é sempre contrária àqueles que seguem segundo o padrão deste mundo. A palavra diz: aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Aquele que chama o seu semelhante, o qual Deus fez a sua imagem, de idiota, como pode dizer que ama, se chama o seu irmão a qual vê de idiota, que a imagem de Deus o fez, como pode dizer que ama a Deus a qual não vê? Assim nos ensina o Senhor. Por isso não erreis, porque do Senhor não se permite escarnecer. E em mais um dia perseverais segundo aquele que é fiel e verdadeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.